Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos dando início a mais um ensino bíblico da Palavra de Deus na manhã deste domingo, que a gente possa aprender um pouco da Palavra de Deus. Nós estamos encerrando a revista Lições Bíblicas da CPAD, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos na última lição, que é a lição de número 13 deste ensino. Aqui já estamos concluindo esta revista. Posteriormente, nós teremos uma outra revista. Depois eu vou estar vendo ali com os irmãos qual que é o próximo tema da próxima revista. E agora a lição de número 13, tá? Essa lição de número 13 fala sobre o título Preparando o Corpo, a Alma e o Espírito para a Eternidade. Muito bem, né? Você que está conosco, sejam todos vocês bem-vindos mais uma vez na manhã deste dia, que a gente possa aprender um pouco da palavra. Se você quiser fazer o seu comentário, se você quiser fazer um pedido de oração, nós estamos colocando em oração, né? Alguns pedidos que foram chegados até nós, a gente também coloca em oração. Também nas quartas-feiras, às partir das 19h30, nós temos o culto. Aqui nós podemos passar o endereço, você que é de Campo Grande, Meias, e deseja vir aqui, né, fazer uma visita para nós. E quem não é de Campo Grande também, né, possa compartilhar esses ensinos, os cultos, que também nós republicamos esses vídeos no canal do YouTube, que é o canal Entendimento da Bíblia. Bom, para que você possa ter conhecimento cada vez mais da palavra do Senhor. Muito bem, nós vamos fazer uma oração. Quero convidar a minha esposa para dirigir esta oração para nós darmos início nesse estudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, pela oportunidade, por de vida que o Senhor nos concede mais uma vez, Pai. Que a tua palavra possa, Senhor, meu Deus, falar aos nossos corações, possa, Senhor, a nos ajudar a buscar o Senhor, a mudar as nossas vidas, os pensamentos que não provêm do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor possa cuidar das nossas vidas, de cada um, meu Deus, que está assistindo essa live, ou que depois vai estar assistindo no gravado. Pai, que o Senhor possa orientar, meu Deus, que o teu poderoso Espírito Santo possa dar o discernimento e a busca intensa pela tua presença. Por favor, se tem alguém, Pai, precisando do socorro do Senhor, se está cansado, fraco, desanimado, que o Senhor possa, meu Deus, ajudá-la nesta manhã, neste dia. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos, te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Então, nós vamos falar sobre esse ensino bíblico. E no textual da lição, ele já diz aqui no Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 20. A verdade prática desta lição nos diz assim: na vinda de Jesus, nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso e, como um ser integral, habitaremos para sempre com Ele no céu. Que maravilha, né? Esta é uma promessa da parte de Deus para aqueles que serão salvos em Cristo Jesus. E vamos decorrer sobre isso, né? Porque nós estamos encerrando a chamada tricotomia da formação do ser humano, que é corpo, alma e espírito. É bem verdade que existe também algumas pessoas que têm a corrente da dicotomia, mas muitas dessas passagens que nós tratamos aqui também respeitam esta corrente de pensamento da dicotomia, e sabemos que o homem ele é formado de parte material e imaterial, né? Que nós entendemos as faculdades humanas que faz com que o homem ele se desenvolve diante dos homens e diante de Deus. Isso nós aprendemos no decorrer de toda esta revista, na verdade. E a próxima revista que nós vamos tratar, nós vamos falar de outras 3 coisas também, que vai falar sobre a Trindade.
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa será a próxima lição, tá bom? E vai ser já na próxima aula, já daremos início na lição de número 1, que vai falar sobre a Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Então, vamos iniciar aqui a leitura bíblica em classe. Você que tem a sua Bíblia e você queira acompanhar essa leitura, ela vai estar registrada no livro de Tito, capítulo de número 2, o versículo de número 11 ao 14, e também nós vamos ter o registro na Bíblia Sagrada em 1 Pedro, capítulo de número 1, dos versículos 13 ao versículo 16. Né? Vamos fazer a leitura aqui, para que a gente venha, se você quiser fazer a leitura da sua Bíblia também, para nós darmos início aqui, já no comentário, na lição. Tito, capítulo de número 2, nos diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Esse é o registro no livro de Tito. E agora vamos para o registro, né, de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 13 a 16. Portanto, cingindo os lombos de vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós vamos agora louvar o Senhor com o hino, né? O hino da harpa cristã, o hino de número 305 da harpa cristã. Vou pedir para a minha esposa estar dirigindo aqui, entoando esse louvor para nós também adorarmos o nosso Deus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater, houve o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de recebê-lo como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja durará, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temem, mas combater até vencer. Olha os campeões no céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar
a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, eis a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber como galardão. Glória a Deus, né? Glória a Deus, né? Nós estamos vendo algumas pessoas que estão aqui assistindo conosco. Temos o Marcel, temos a Lu. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, os demais que estarão assistindo, tá bom? Fiquem à vontade. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, quiserem fazer algum pedido de oração, fazer algum comentário, tá bom? Da lição, nós estamos aqui para poder procurar fazer aquilo que é esclarecer alguma dúvida, fazer uma oração, se for necessário. E se nós não soubermos, que a gente não é sabedor de todas as coisas, a gente pode estar verificando a informação e posteriormente retornando para vocês que querem saber a respeito de alguma questão, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos agora para o tópico de número 1, na verdade a introdução e o tópico de número 1 da lição. A introdução diz o seguinte, ó: ao longo deste trimestre, fizemos uma jornada de estudos acerca do homem, a obra-prima da criação. Buscamos conhecer a vontade de Deus para o nosso ser como um todo, espírito, alma e corpo. Pois, como enfatiza nossa declaração de fé, o homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Nesta lição, concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Então, nós vamos tratar especificamente aqui da santificação. Falamos de todo esse processo de santificação, na verdade, no decorrer das demais lições. Nós falamos também sobre isso. Agora nós vamos falar aquilo que vai generalizar essa santificação para que o homem realmente tenha comunhão com Deus, para que ele esteja verdadeiramente reservado diante das Escrituras para estar num lugar melhor, que é o reino dos céus, que nós tanto almejamos. Nós que cremos em Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso aqui nesta lição, acerca dessa santificação. Gostaria que minha esposa lesse esse tópico 1, esse tópico inicial da lição. Preservando a esperança escatológica. O alvo celestial, um dos fatores essenciais para a preservação de uma vida santificação integral é a esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. Diversos textos bíblicos relacionam a santidade com a vinda de Cristo, de modo a conscientizar os crentes da necessidade de um viver santo. Sabendo disso, Satanás
sempre repete a estratégia adotada desde o Éden. Busca confundir a mente do ser humano e desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. O conceito mais comum de pecado é, entre aspas, errar o alvo. A nova vida em Cristo é uma correção de alvo. Visa tirar-nos da limitada e miserável, meramente terrena e finita e nos sintonizar com um propósito celestial e eterno. Amém. Muito bem. O que nós entendemos, irmãos, então, aqui, que a lição está nos trazendo, é que o que o inimigo quer fazer? Ele quer fazer com que o ser humano ele esteja centrado nas coisas terrenas e nas coisas que são finitas, ou seja, que se acabam. Tudo desta terra nós sabemos que tem a sua durabilidade. A pessoa pode comprar o melhor carro ou ter a melhor casa, que essas coisas que são materiais, elas vão deteriorando. Daqui a pouco essa pessoa vai precisar trocar de carro, já não é mais um carro novo, já vai ser um carro seminovo, depois um carro mais... então, o que que acontece? A gente vê que há uma deterioração, assim também a casa, uma residência, por mais bela que ela seja, a pessoa acha muito maravilhosa, né? E nós também falamos sobre o corpo humano, muito sobre isso, né? Muitas pessoas, às vezes, querem ter um bom corpo, um bom estado de saúde. Não estou falando que isso também é errado. Eu também não estou falando que é errado você ter um carro bom e uma casa boa. Não é isso, não é essa a questão que nós estamos tratando aqui. Nós estamos falando que existem essas coisas, são coisas materiais, e muitas vezes nós entenderemos isso em certas teorias, que são bens tangíveis, ou seja, são bens que você pode tocar. E aquilo que a palavra de Deus está falando, que a gente também precisa dar valor, não estou falando que não deve dar valor nessas coisas também que nós temos, mas o que mais devemos dar valor são as coisas que não se são corruptíveis. Que você vai ver, por exemplo, no livro do Gálatas, capítulo número 5, Gálatas, capítulo 5, versículo 22, em que Paulo escreve lá aos Gálatas acerca do fruto do Espírito. Resumidamente, seria essa a forma de nós edificarmos a parte imaterial ou o bem intangível. O que é um bem intangível? Aquilo que não se toca. A alma não se pode tocar de uma forma comum, como você toca com as suas mãos. Esses bens que eu acabei de falar para vocês são bens materiais, um carro, uma casa, o próprio corpo, são coisas que você toca. E são coisas corruptíveis, são coisas terrenas. Então, o inimigo, ele quer que venhamos concentrar os nossos esforços nessas coisas que são corruptíveis, que são passageiras. Mas Deus quer falar conosco que Ele tem muito mais do que coisas passageiras para nós. Ele tem coisas infinitas, coisas eternas, coisas para a nossa alma e também edificação do nosso espírito. Muito bem, então, resumindo praticamente aquilo que nós falamos em todas as outras lições aqui, que é o que Deus está tratando nessas outras lições, é que nós venhamos edificar a nossa alma e também o espírito, para que a gente possa estar sendo fortalecido, não de uma forma material, mas imaterial, que é o bem mais precioso, conforme a palavra de Deus. O bem mais precioso para Deus é a alma, não é o corpo, não são essas coisas materiais que nós falamos, não é isso que Deus, ele sempre vai bater na tecla, porque é onde nós está armazenados os nossos pensamentos, a nossa mente, que trabalhamos aquilo que nós queremos, aquilo que desejamos. E aí depende muito das nossas atitudes. Por isso que nós temos que entender a palavra de Deus para saber quais são as nossas atitudes, irmãos, para que a gente possa estar edificado na fé verdadeira do nosso Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então, aqui está falando que o alvo, aquilo que é celestial, o alvo que vem lá do céu, da parte de Deus para as nossas vidas, está falando acerca da preservação da vida. Que é essa vida? É somente essa vida material, esse corpo? Não, não. É a vida, como estamos falando para você, é a santificação integral.
não somente do corpo, mas também da alma, né? Tem alguns versículos para nós. Nós temos já alguns versículos aqui para ler para os irmãos, né? Aqui a carta aos Hebreus, capítulo de número 12, né? Está escrito assim no versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que aqui está especificamente falando da santificação, que sem ela ninguém verá o Senhor. E como nós podemos fazer esse processo de santificação? Se você for ler as duas últimas lições anteriores, se você quiser ver, talvez esteja ainda pelo Facebook, porque é temporário, depois é tirado do Facebook, você também pode ir lá no canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube, também vai ter esses conteúdos que vai falar acerca dessa santificação. Qual que é o processo de santificação? Nós falamos aqui um resumo de alguns, né? Que a gente vai ter a nossa vida em oração, vai ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Né? A oração nada mais é do que um diálogo de nós para com o nosso Deus. Né? A leitura da palavra é você ter conhecimento das verdades de Deus e também que você possa edificar na fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é o alimento verdadeiro para a nossa alma e as nossas ações, não somente agora, mas futuras, em todo o tempo, na verdade, para que a gente saiba tomar as verdadeiras decisões no decorrer da nossa trajetória de vida. Muito bem. Vamos para já o tópico número 2, né? Então, aqui, praticamente resumindo, esse é o tópico que vai falar sobre o alvo celestial, né? Então, diversos textos relacionam a santidade com a vinda de Cristo. Muito bem. A aproximação da palavra de Deus vai nos levar à proximidade da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que a gente precisa conscientizar? Conscientizar os crentes dessa necessidade de viver em santidade, porque senão nós não teremos a Deus como foi lido. Isso se repete, né? Desde o Éden, né? Que o inimigo ele tenta confundir o homem para desviar da perspectiva que Deus traçou, porque desde o Éden Deus ele queria ter uma conversa, um diálogo para com o homem, mas devido ao pecado, devido às transgressões que o homem tem feito até os dias de hoje, infelizmente, o homem tem se distanciado desse diálogo, dessa comunicação com Deus, e Deus procura de todas as formas que o homem tenha essa comunicação com ele. Mas o diabo tem muitas vezes persuadido muitas pessoas, elas têm deixado, se afastado de Deus, não querendo entender aquilo que é o melhor para a vida dela. E isso nós precisamos combatermos, porque nós somos corpo, alma e espírito, precisamos dessa edificação da parte de Deus. Né? Então, a nova vida em Cristo é uma correção do que? De algo. O que é o algo? Pecar é errar o alvo. Na tradução original significa errar o alvo. E qual que é o alvo? Antigamente existia a lei. A lei era o alvo. Quando a pessoa descumpria a lei, ela errava o alvo ou pecava. E aí era necessário fazer-se sacrifícios de animais no Antigo Testamento. Após a vinda de Cristo, ele se torna o último e necessário sacrifício suficiente para que a gente possa receber o nosso perdão. Então, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e reconhecimento que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, a nossa natureza de pecado, ela vai se retirar para uma nova natureza, uma vida nova transformada pela pessoa de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, nos purificou dos nossos pecados. E por isso nós temos uma nova vida, nós somos uma nova criatura. E o nosso espírito também passa a ser renovado e edificado por quem? Pelo Espírito de Deus. Porque o espírito humano é o espírito que Deus deixou para nós, os seres humanos. E o nosso espírito, que é o espírito humano, comunica com quem? Com o Espírito de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus
é espírito. E os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Por isso que nós temos que edificar a nossa fé em espírito. São coisas que até aqui nós estamos falando para vocês, não são coisas materiais. São coisas imateriais, ou seja, são coisas que não se tocam. Você não toca o espírito. Você não toca a alma. Você não toca, por exemplo, a alegria. A alegria é uma sensação, né, que você sente que é um bem intangível. Você não toca, por exemplo, lá sobre o fruto do Espírito, lá no Gálatas que eu falei, que é fé, fidelidade, benignidade, bondade. Você já percebeu que todas essas palavras que eu falei, você não se toca com as suas mãos? Então, são coisas que não se tocam, são intangíveis, não se pode tocar com as mãos, não são coisas materiais, mas Deus deixou que elas fossem assim, porque elas são coisas eternas e permanecerão conosco. Por isso que nós temos que edificar a nossa fé nessas coisas que não corrompem materialmente, tá? Muito bem, então a gente entende aqui que essas coisas edificam a nossa vida espiritualmente, alma e espírito, né? E ela está em sintonia com o propósito celestial, o propósito de Deus, o propósito eterno, porque o propósito de Deus não é para nós somente aqui nesta terra. O propósito de Deus para nós, ele é eterno, por toda uma eternidade. Muito bem. Vamos para o tópico 2, mas pode ter algum comentário, tá? Vamos para o subtópico número 2 agora. Vou pedir para o meu esposo dar continuidade na leitura. Oposições à visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério, a começar pelas tentações do diabo, que queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Respondendo a Pilatos, o mestre enfatizou: o meu reino não é deste mundo. O apóstolo Paulo travou grandes combates com opositores que insistiam em reduzir o evangelho a temas que questões temporais. Aos coríntios, ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé cristã a esta finita vida. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém. Pronto. Paulo, na verdade, já resumiu aqui em um versículo todo o comentário desse subtópico 2 e boa parte dessa lição. Olha o que Paulo fala. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Uma palavra forte, edificante e necessário. É uma palavra forte, essa palavra que Paulo fala. Porque muitas pessoas esperam. Sabe o que muitas pessoas esperam, gente? Um belo corpo, um físico bonito, escultural, cuidam do seu corpo, mas não estão muitas vezes cuidando da sua alma. Então Deus, ele não tem para nós coisas aqui materiais. Eu costumo dizer que o Senhor Jesus, irmãos, ele não morreu na cruz do Calvário por casa, por carro, por bens materiais. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação. Tá? Você, muitas vezes, vai precisar trabalhar, acordar cedo, ir para o seu trabalho, como diz a palavra de Deus, no suor do seu rosto, você vai trazer o pão de cada dia para o seu lar. Você vai, às vezes, estudar para você conseguir passar em um curso, em uma faculdade, conseguir um emprego. Você vai precisar se especializar em cursos para conseguir um bom emprego. Você precisa fazer a sua parte. Deus estará contigo nesta missão de você fazer essa sua parte? Sim, Deus estará contigo. Mas Deus, primeiramente, te oferece a salvação eterna. Tá? Então, não deixe que pessoas fiquem fazendo caraminholas, colocando caraminholas na cabeça, de que tudo é Deus que faz e que entra com a providência e tudo é automático. Não é assim. O próprio Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos as aflições deste mundo. Nós sofremos dor, o nosso corpo sente dor. Quando você vai
pegar a sua ferramenta de trabalho, quando você vai trabalhar a sua mente, você vai sentir desgaste, dor física, mental, mas a sua fé precisa ser edificada na pessoa de Deus através de Jesus Cristo. É isso que é o importante, né? Então, a gente entende aqui que são oposições à visão celestial, que é aquilo que o próprio Jesus ele enfrenta, né? Ele enfrentou essas oposições durante todo o seu ministério, né? As tentações do diabo, lembra quando o diabo tentou Jesus lá no deserto? Ele fez com que, em 3 formas, Jesus poderia ter sido tentado, e essas 3 formas nós vamos ver lá na primeira carta de João, que são a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, que não provém de Deus. O que é concupiscência, irmãos? Concupiscência é vontade, concupiscência da carne, ou seja, vontade carnal. Nós temos vontades carnais? Sim, nós temos vontades carnais. Elas muitas vezes são necessárias. O que é uma vontade carnal? Você tem vontade de se alimentar. Por que eu estou falando que é uma vontade carnal? Porque o carnal não está relacionado somente ao pecado. Tá? O pecado também alimenta a carne. Mas a carne também, ela precisa do quê? De alimento. Por quê? O que é a carne? A carne é o nosso corpo, os desejos do corpo. E muitas vezes essa vontade carnal não se limita somente ao corpo, tá? Também se limita à vontade da alma. Porque a pessoa, ela maquina, por exemplo, o mal. E ela maquina o mal não é com o seu corpo, ela maquina o mal com a sua mente. E também é pecado. São também coisas carnais, coisas que são resumidas em coisas terrenas. Aquilo que é visual, aquilo que visualmente você enxerga com seus olhos carnais. Então, isso chama-se concupiscência carnal. Entende? Nós vamos ler, por exemplo, aqui em João, capítulo de número 18, e o versículo de número 36, que nos diz assim: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, o reino de Jesus Cristo não era daqui, não é daqui. Um dia, sim, corruptível. Muito bem, a esposa falou aqui. É um reino corruptível. E os reinos que existem hoje? Eles provêm de Deus ou não provêm de Deus? Paulo fala que existem as autoridades que são constituídas por Deus. Mas você vai ver que muitas autoridades, infelizmente, tomam decisões erradas. Por quê? Porque é o tempo da glória dessas autoridades. Então, eles possuem muitas vezes uma glória terrena. A glória deles vai ficar com os seus intentos aqui, terrenos. E os intentos de Deus, os intentos de Jesus, não é para fixar com as coisas terrenas, mas é para fixar nas coisas do alto, as coisas celestiais. Tá? Então, as oposições que Jesus teve, por exemplo, o diabo que enfrentou lá, falando das concupiscências da carne, que é a vontade da carne, a concupiscência dos olhos, a vontade dos olhos. Você sabia que muitas vezes os nossos olhos podem desejar aquilo que não é para ser para nós? Lembra de Eva, quando ela olhou para o fruto da árvore do conhecimento do mal? No livro de Gênesis vai falar que era algo desejável, e ela desejou, e aí ela consumiu. O ato foi consumido em Adão e Eva para poder desobedecer a Deus e comer desse fruto desta árvore, que não era para comer. Então, primeiro começou na onde? Nos olhos, aqui ó, nos olhos, na concupiscência dos olhos, ou seja, a vontade dos olhos. Por isso nós temos que tomar cuidado com a vontade dos nossos olhos. Os nossos olhos desejam, muitas vezes, coisas que não devem ser nossas. Então, são as vontades dos olhos. E Satanás trabalha nisso. Quando nós estamos falando aqui, Jesus, quando ele falou lá no deserto, ele mostrou, transforma essas pedras em pães. E Jesus tinha fome.
Ele podia fazer isso? Podia. Mas ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí ele vai diante do lugar lá em cima, leva Jesus lá em cima, para que ele veja todos os reinos da terra. Aí ele começa a olhar o poder, né? O poder, na verdade, que muitos, infelizmente, usam ele e abusam dele para humilhar pessoas. Satanás queria oferecer isso para Jesus. Só que Satanás é enganador, ele é mentiroso, ele não estava falando nada de verdade para Jesus. Ele fala, não tentará o Senhor teu Deus. Olha só que lição que Jesus nos trouxe nesta passagem ali no deserto. Se você entender a passagem, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, porque era necessário que ele fosse provado. Se Jesus foi provado, significa que nós também somos provados. Então, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Eu até estava comentando com minha esposa acerca da soberba, que a soberba muitas vezes ela cega o ser humano. As pessoas elas recebem muitos elogios na sua vida, talvez até a vida ministerial. Às vezes um bom pregador, um bom cantor ou cantora recebe muitos elogios. Fica nos holofotes, como a gente costuma dizer. Muitas dessas pessoas elas estão se inchando de tantos elogios. Nós temos que tomar muito cuidado, que muitas vezes esses elogios, irmãos, pode também ser uma estratégia de Satanás. É bom ser elogiado? Muitas vezes você fala, é muito bom ser elogiado, mas muito cuidado, porque o elogio pode gerar orgulho, pode gerar soberba. E aí a pessoa acredita que ela é invencível, ela pode tudo, mas ela não é Deus. Ela é um ser humano, ela continua sendo um ser humano. E ela é tendenciosa a falhas. Aí a pessoa ela toma atitudes que ela se incha de tal forma que ela, tudo que ela fala, tudo que ela faz, na concepção dela está certo, só que não é. É porque ela está soberba. E a soberba faz isso com o ser humano. Se a pessoa ela não colocar a sua boca no pó, não se humilhar diante de Deus, reconhecendo que ela é apenas a criatura e não o Criador, a soberba vai inflamar, irmão. Infelizmente, vai acontecer isso na vida dessa pessoa. Muito bem. Vamos para o subtópico número 3, né? Então, Jesus enfrentou essa oposição, né? O reino dele não é deste mundo, bem como ele falou, né? Paulo ele travou grandes combates também com seus opositores, que insistiam em reduzir o evangelho a temas, questões temporais. O evangelho não é temporal, o evangelho é eterno. Os coríntios, ele advertiu acerca de criar uma ressurreição, que não criam na ressurreição dos mortos. Os coríntios também é um tipo de igreja que não acreditava na ressurreição dos mortos. São pessoas materialistas, né? O engano que é limitado à eficácia da fé cristã e é finita, ou seja, a vida ela vai ter um fim, mas na verdade a nossa vida ela não acaba somente aqui. A nossa vida, a nossa alma, ela permanece, ela continua, porque são coisas que não se corrompem. O corpo corrompe, mas e a alma e o espírito não se corrompem, então são eternos. Vamos para o subtópico número 3, estou aqui fazer um comentário. Inimigos da cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente nas coisas terrenas. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Eram inimigos da cruz de Cristo. Diante disso, o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Há ensinos semelhantes aos Colossenses,
e aos Tessalonicenses. Muito bem. Então, nós tivemos durante toda a trajetória bíblica e até mesmo nos dias de hoje, pessoas que têm esses tipos de pensamentos. São pensamentos materialistas e nós temos que tomar muito cuidado, não sabe por quê? Se você for ver em muitas igrejas, comunidades, que a gente não quer citar nomes por uma questão de ética, né? Não é necessário e também não nos permite fazer isso. Mas muitos têm dado lado aqui ao materialismo. Sabe o que eu vou falar para vocês? Muitas vezes, esses tipos de ensinamentos, eles pregam que é como se o céu fosse aqui na terra. Mas o céu não é aqui na terra. Viu que Jesus acabou de falar para nós nas suas passagens da Bíblia que o céu, o reino dele não é aqui? E o diabo tem usado isso e muitas vezes se infiltrado nas igrejas, usando pessoas com visões materialistas. Talvez até visões que, entre aspas, nós dizemos que são visões motivacionais. Mas qual esse motivacional? Esse motivacional tem uma motivação para ser uma motivação para a eternidade ou não? E aí que nós temos que entender conforme a palavra de Deus, né? É muito bonito uma pessoa louvar ao Senhor, né? Com cânticos, ou louvar com sua adoração, ou, às vezes, trazer a poderosa palavra de Deus com uma mensagem da parte de Deus, mas nem sempre, irmãos, estamos verdadeiramente no foco de Deus para as nossas vidas. Nós entendemos que a palavra de Deus ela é viva, é eficaz, apta a discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela vai entre as juntas e as medulas. Então, a palavra de Deus, ela penetra como uma espada de dois gumes. A palavra de Deus, ela verdadeiramente penetra. E o que muitas vezes essas pessoas têm falhado é em examinar a palavra de Deus. Ou erroneamente examiná-la. Fazer as suas interpretações. E às vezes vão trazer uma coisa que até emociona as pessoas, mas que não é verdadeira. Não é edificante verdadeiramente. Edifica de uma forma, vamos dizer assim, terrena, momentânea, mas não edifica para a eternidade. E esse que é o cuidado que Deus, Paulo também, bateu nessa tecla, Jesus, está trazendo na sua palavra para nós. Tá? Então, nós temos os inimigos da cruz de Cristo. E sabe que eu tenho que falar para vocês também, que nós temos que tomar muito cuidado, e muitas vezes são pessoas de Satanás, e elas estão escondidas, elas estão às escondidas nos bastidores, tentando persuadir aqueles que são crentes ou cristãos, como você preferir, para convencê-las de que os seus métodos, os seus intentos, na verdade, são os métodos e os intentos do diabo, são bons. E esse que é o perigo, aí que mora o perigo. Por isso que a igreja tem que também ter uma vida de oração. A pessoa que vive para Deus, vive para Jesus, precisa ter uma vida de oração, de busca a Deus. Porque existe o discernimento de espíritos, que é um dos dons que o próprio apóstolo Paulo tem falado a cada um de nós, para nós, como Igreja de Cristo, sermos edificados na fé genuína, fé verdadeira, e não a fé fingida. Fábulas, como Paulo fala, né? Como Paulo fala de vãs filosofias que existem, infelizmente. Então, nós não podemos perder o nosso tempo. A nossa mansão é celestial, irmãos, não é terrena. Então, são os inimigos da cruz, né? Filipenses, Paulo combate com os que pensavam que somente as coisas terrenas, que ele fala, o fim deles é a perdição. Olha só o que Paulo fala. Aquilo que está registrado em Filipenses. Aqui, ó. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E olha só uma coisa que eu vou falar aqui, que muitas vezes as pessoas não vão concordar comigo, talvez, mas eu preciso falar. Muitas pessoas se organizam, fazem reuniões, pode ser em igrejas ou em outros lugares, para comer, se alimentar, né? Pode ser lá uma boa comida, serve uma mesa farta. Hoje existe muito o tema mesa aposta. Hoje está em alta esse tema, mesa aposta.
Aí eu pergunto para você, será que tudo isso verdadeiramente tem trazido edificação? E por que eu vou falar isso aí, irmãos? Porque aqui Paulo fala que o Deus de muitas pessoas é o vento. E onde que vai o alimento físico? Ele vai para lá, né? E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. É muito bom você se organizar e chamar muitas pessoas para uma comida, né? Mas muitas vezes Jesus falou o seguinte: você tem que dar essa comida para quem é o pobre, para o necessitado, e não para aqueles que já têm. Esse é o verdadeiro evangelho. Adianta eu fazer várias reuniões com muitas pessoas que têm condições financeiras para bancar o que comer e o que beber, e eu deixar aquele que está desamparado lá fora? Isso é uma reflexão, né? Então, muitas vezes, as pessoas estão se enchendo de si mesmas e deixando de viver o verdadeiro evangelho. Porque tem pessoas que precisam de alimento. Essas pessoas que precisam de alimento são aquelas que estão sem uma condição financeira boa, uma posição social não é elevada, ela precisa de uma mão estendida, ela precisa da sua oração muitas vezes. E a gente fica em quatro paredes, fazendo eventos, né? Eventos evangélicos, gospels, cristãos, não sei como que é nominado, onde cada um de nós está se reunindo, mas muitas vezes esses eventos não nos edificam como igreja, faz só uma coisa que momentaneamente vem nos trazer uma alegria. Ah, uma mesa posta, coisa maravilhosa. Mas você acha que Jesus ficou somente na mesa posta? Não. Jesus ele andou, caminhou e saiu pregando o evangelho às pessoas. E as pessoas que estavam próximas de Jesus, não é que elas queriam a mesa posta, não. Eram os mendigos, eram os coxos, eram os aleijados, eram os pobres da sociedade que estavam para receberem perdão, arrependimento, cura das suas feridas, das suas mazelas da vida. E é para isso que Jesus quer nos usar, para isso. E não é fácil fazer esse tipo de função, de missão, irmãos, porque essa missão, essa função, ela é um pouco dolorida, ela é árdua, se desgasta a pessoa emocionalmente, ela se desgasta fisicamente também. Essa pessoa precisa de ter um tempo de oração, de busca, de preparação para com o Senhor, para fazer um tipo de trabalho assim. Mas esse é o trabalho da Igreja do Senhor Jesus. Então, eles eram inimigos da cruz de Cristo. Muitos ali nos Filipenses. Por isso que Paulo estava pregando acerca disso. Mas isso o apóstolo Paulo proclamou. Ó, mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Paulo também vai falar isso aí em Filipenses 3, versículo 20 e o 21, tá bom? Deus possa abençoar também, está conosco o pastor Jeremias, tá? Ali a Igreja da Verdade Alfa, né? Que está conosco também, que Deus possa abençoar os irmãos, todos que estão assistindo conosco, tá? Ensinamento bíblico, se você quiser fazer os comentários, se você quiser fazer um pedido de oração, todos vocês tá conosco, Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, tá? Nós vamos fazer uma leitura, né? Tá? Nós vamos para o tópico de número 2, né? Perigos e teologias moderadas. Vivemos o perigo de um cristianismo secular reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas e econômicas, enfrentadas por expedientes meramente humanos. Assiste à difusão de uma teologia pública que não confronta o pecado, que confunde
e empobrece o sentido de relevância da fé, enfraquecendo a missão da Igreja, sob o pretexto de levá-la para a arena pública, atua para tirá-la da arena espiritual. Enquanto mais secularismo, menos poder. Jesus espera que conservemos entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir os que creem: expulsão de demônios, novas línguas, maravilhas, curas divinas. E tudo isso na perspectiva da expectativa da eternidade. Muito bem. Então a gente entende que existe uma perspectiva de quê? De eternidade. E aí, nós já falamos um pouco, na verdade, e alguns têm essa perspectiva aqui, são coisas de teologias modernas. E nós temos que tomar muito cuidado com esses ensinamentos, tá, irmãos? É um cristianismo secularizado, né? Esse é um perigo desse chamado cristianismo secularizado. Ele reduz pautas ideológicas, sociais, políticas, econômicas que enfrenta por coisas humanas, né? Vamos ver Lucas capítulo 17, versículo 23, 26 ao 30, né? Lucas 17, 26 ao 30, para a gente ver o que está falando na palavra do Senhor. Lucas 17, 26 ao versículo 30, diz assim, né? E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Deixa eu ver se tem mais alguns versículos aqui. Nós temos aqui 26 até o 30, né? Então, aí vem o 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Eu pergunto para vocês, as pessoas hoje estão fazendo tudo isso que está sendo descrito no Evangelho de Lucas ou aconteceu só no tempo de Noé? Infelizmente, irmãos, nós temos que admitir que isso tem acontecido, sim, nos últimos dias. As pessoas não têm se preocupado em edificar a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Elas não têm buscado a Deus. Se você for lembrar da passagem das parábolas das 10 virgens, nós vemos que 5 virgens eram prudentes e 5 virgens eram imprudentes. E o que nós aprendemos nessa passagem? As 10 virgens estavam aguardando a vinda do Messias. Só que 5 estavam preparados. O que eu entendo aqui? As 10 virgens eram noivas. E quem que é a noiva? A noiva é a igreja. A igreja que está aguardando o noivo. Então, as 10 noivas estavam aguardando a noiva. Quem que é o noivo? Jesus é o noivo. Só que 5 estavam preparadas e 5 estavam despreparadas. E qual que é a falta de preparo das 5 virgens que não subiram? O azeite. E o que é o azeite, irmãos? É o Espírito Santo de Deus. A falta do Espírito Santo, que é o selo da promessa, vai fazer que muitos vão ficar, infelizmente. Muitos querem ter esse encontro com Jesus, mas pode ser que muitos não tenham esse encontro com Jesus, porque vai estar faltando azeite, vai estar faltando o Espírito Santo. E por isso que nós temos que buscar a Deus, irmãos. Continuamente buscar ao Senhor, nós precisamos ter o azeite, o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas.
Não é porque a gente é melhor do que ninguém, porque nós já temos que reconhecer que nós somos falhos, pecamos, falhamos diante de Deus. Nenhum de nós pode falar que se justifica por si só diante do Senhor, mas é o sangue de Jesus Cristo, primeiramente, que nos purificou lá na cruz do Calvário, que nos lavou, nos trouxe essa paz, que não é uma paz momentânea, uma paz verdadeira, a paz da pessoa de Jesus Cristo, e edifica cada dia a nossa fé. Tá? Então, essas pessoas que vêm com esses perigos da questão do secularismo, né, vem trazer para nós uma distorção daquilo que é a palavra de Deus. Assiste a uma difusão de teologia pública que não confronta o quê? Que não confronta o pecado. A teologia verdadeira, se é que tem essa teologia mesmo verdadeira, ela tem que confrontar o pecado. Agora, essa teologia moderna não confronta o pecado. Elas vão falar assim que você é um filho de Deus. Ah, todos nós somos filhos de Deus e temos direito. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque a palavra de Deus, ela nos alerta acerca do que? Do pecado. Distanciamento, que nos distancia de Deus, é o nosso pecado. É o pecado que nós cometemos. O que acontece? Confunde e aborrece o sentido da revelação da fé, enfraquecendo a missão da igreja. Então, muitas pessoas, as pessoas na igreja têm esse sistema material, né, na sua mente, né? E não vai edificar a sua fé de maneira nenhuma. E aí o que acontece? Sob esse pretexto, leva uma arena pública, atua e tira da arena espiritual. Sai daquilo que é espiritual e vai para o material. O material não vai edificar a fé de ninguém. Então, Jesus espera que venhamos conservar entre nós os verdadeiros sinais que devem seguir. Expulsão, por exemplo, expulsão de demônios. Aí eu pergunto para você, será que essa pessoa que pensa tanto nessas coisas materiais, será que ela tem poder e autoridade para expulsar demônio? Será que ela está preparada para expulsar demônio? Ou será que ela não está preparada? Você precisa entender, principalmente você líder cristão, você precisa entender que você precisa ter pessoas que tenham poder e autoridade dos céus para expulsar demônios. A sua igreja se edifica não é em coisas materiais. Eu falei de mesa posta. Aqui, uma mesa posta, a pessoa muitas vezes não estará preparada para expulsar o demônio. E se o demônio manifestar na mesa posta? Será que alguém vai ter poder para poder expulsar esse demônio? A pessoa precisa ter uma vida de oração, irmãos. A pessoa precisa ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Consagrar a sua vida, jejum, consagração. Saber aquilo que Deus quer. Buscar a Deus. E muitas vezes as pessoas têm buscado as coisas terrenas. E isso não tem edificado a sua fé em Cristo Jesus. Né? Novas línguas. As pessoas hoje pedem casa, pedem carro, pedem um bom emprego, mas não pedem os dons espirituais que Deus coloca para a edificação da igreja. O dom de falar em línguas, de interpretar em línguas, o dom de orar, o dom de imposição, o dom de cura, de maravilhas, o dom de ensinar, de ter sabedoria, de ser um mestre da palavra de Deus, mestres, pastores, de ensinar, de saber ensinar. Esse é um dom que quase ninguém quer buscar, porque tem pessoas que vão para o culto, que tem poder, mas não vai para o culto de ensinamento. E esse é um dos dons que está faltando, o dom de ensinar a igreja do Senhor Jesus Cristo nesta última hora, porque tem muitos ensinamentos errados, distorcidos da palavra de Deus, que não edificam. E tudo isso na perspectiva e expectativa da eternidade. Né? Todo mundo quer ir para o céu, mas talvez muitos não estão preparados. A palavra de Deus falou, muitos estavam como Noé. Noé, para muitos ali, parecia um louco. Assim, quem que é esse louco que está fazendo essa arca? Nunca choveu. Nunca choveu. Por que está fazendo uma arca? Deixa Noé com a sua loucura. Na hora que Noé terminou a arca, aí depois a palavra de Deus vai falar que a porta quem fechou não foi nem Noé que fechou, foi o próprio Deus, porque muitas vezes pode até ser que batia um arrependimento no coração de Noé e abria a porta de novo, mas Deus não, irmãos.
Ele é misericordioso, Deus, mas Deus também é de justiça. Na hora de fechar a porta, ele também vai fechar a porta. Ele não vai deixar ela mais aberta. Vai ficar aberta por um determinado tempo. Depois essa porta será fechada pelo próprio Deus. Não é por mim, não é por você. Não adianta nós passarmos a mão na cabeça de quem não quer viver a realidade de Deus. Ou a gente procura salvar a nossa vida e também, claro, pregar e viver para que venhamos salvar as outras vidas, ou a gente mesmo que está pregando errado só por um outro tipo de interesse, também iremos para o mesmo lugar, que é o lugar de perdição, infelizmente, o inferno. Tá bom? Vamos para o subtópico 3, né? Aliás, o 2, falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado, em parte, mais por discurso que prática. Isso ganha amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil, oriundas de canais mais voltados à cultura e intelectualidade, são muitas as vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seus fundamentos, como pentecostais clássicos. Devemos nos precaver de teologias modernas alheias à realidade do crente em seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural, e permanecer crendo, praticando e pregando um evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Então a gente vê que esses falsos discursos em que Jesus, em que Paulo e os apóstolos muito combateram, vêm tirar ou tentar tirar nós da presença real de Deus, né? Esse cristianismo moderno, ele corre o risco de ser uma parte do discurso de prática, né? Uma coisa que não tem uma prática verdadeira, uma fidelidade com Deus, né? Vamos ler Tiago 1, 22, né? Significa que isso ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão volátil, né? O que acontece? Nós temos as redes sociais, né? Uma coisa que passa muito rápido hoje, as tecnologias. Daqui a pouco tem uma tecnologia, depois vem outra e substitui. São coisas muito voláteis. E essas coisas, elas são temporais, né? São coisas que não permanecem. A palavra de Deus, ela sempre vai permanecer. Tá? Tiago 1, versículo 22, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Cumpridores da palavra. Cumpridores da palavra de Deus. O que significa isso? Tem uma parábola que Jesus vem falar acerca da pessoa que edifica a sua fé na rocha e outra que edifica na areia. Esta parábola tem duas pessoas que edificam as suas casas, uma edifica na rocha e outra edifica na areia. E aí Jesus, no final, resumindo essa parábola, ele compara que aquele que edificou a sua casa na areia, edifica não na fé verdadeira, edifica em coisas que vão terminar, que vão encerrar. Porque quando vier a chuva, a tempestade, os diz a parábola, essa casa ela vai ser derrubada. Ela pode ser uma linda casa maravilhosa às nossas vistas humanas, mas ela vai ser derrubada. Só que a pessoa que edifica na rocha, e quem que é a rocha? A simbologia de rocha na palavra de Deus para nós é Jesus Cristo. Ele é a rocha. Muitas vezes outras passagens vai trazer que ele é a pedra angular, a pedra rejeitada, a pedra de esquina, ou a pedra de sustentação. Para as edificações antigas era necessária uma pedra de edificação.
E Jesus é a nossa maior edificação para a nossa vida, para o nosso ministério. E nós, muitas vezes, nossa vida se torna esse edifício, esta casa. Então, o que nós aprendemos aqui? Que Jesus fala que aquele que examina a palavra de Deus, ele até lê a palavra de Deus, mas ele não a pratica, é semelhante ao que construiu a sua casa na areia. Só que aquele que quer edificar a sua casa na rocha, que é Jesus Cristo, ele não somente lê, examina a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, mas ele pratica, ele coloca em prática. E aqui está falando que ele não é somente um ouvinte, um praticante. Tiago bate nessa tecla. Tá? Urinas de canais mais voltados à cultura, intelectualidade, são muitas vozes cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignoram os fundamentos. Por exemplo, os pentecostais clássicos, o que eles fazem? Devem nos precaver de teologias modernas alheias à realidade do crente no seu cotidiano. Né? Nós temos que crer, praticar, pregando o evangelho. O evangelho ele é simples. Muitas vezes é um evangelho simples. Você vai, fala de Jesus, prega a palavra. Às vezes é algo muito simples, mas é algo poderoso, transforma vidas. Traz a pessoa lá da onde ela está perdida, né? Naquele lamaçal do pecado, né? Porém integral e poderoso. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. E ele em breve voltará. Esta é a tônica pregação do Evangelho. O que João Batista pregava, irmãos? Arrependei-vos. João Batista fala, arrependei-vos. O que é arrependei-vos? Deixe essa prática de pecado que você está tendo na sua vida. Deixe esse erro que você está tendo, esse engano dessa vida que você está tendo, e vem para os caminhos de Deus. Isso que João Batista pregava. Ele não tinha meio termo na sua palavra. Eu imagino que João Batista, se ele pregasse hoje, eles colocavam de novo a cabeça de João Batista na bandeja. Porque o povo não quer mais ouvir a verdade. E o apóstolo Paulo fala lá que as pessoas iam ter como se fossem coceiras nos seus ouvidos quando ouvirem a sã doutrina. Porque a sã doutrina não está valendo mais para essas pessoas. Elas não querem ouvir a verdade de Deus. Elas são pessoas que são obstinadas ao pecado, às coisas terríveis. Isso nós temos que tomar muito cuidado. Tópico, subtópico número 3, prosperidade, existencialismo e engajamento cultural. Pode ler. Ao longo da história do cristianismo, não poucos ventos teológicos vieram e se foram. A própria teologia da prosperidade, uma das mais recentes, já não causa o mesmo impacto de quando surgiu. Reduzir a esperança cristã a conquistas terrenas leva a frustrações, além de conduzir uma visão meramente existencial. Foi o que Paulo concluiu diante dos que, em Corinto, negavam o caráter escatológico da fé cristã. O apóstolo não os poupou, chamando-os de bestas feras. Ironizou: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Acautelemos-nos também da cosmovisão cristã, inspirada na escatologia calvinista, a milenista, que descrendo no arrebatamento da igreja em um milênio literal, enfatiza o engajamento político e cultural para a redenção do sistema humano, e não a proclamação do evangelho para a salvação dos pecadores. A pregação bíblica é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que estejam apagados os vossos pecados. Muito bem, irmãos. Simplesmente nós falarmos que nós somos filhos de Deus não nos vai trazer a salvação. É necessário que a gente venha ter práticas para aquilo que Deus colocou na sua palavra, para que a gente venha realmente estar prontos, preparados, aptos para sermos salvos. Então, na verdade, a palavra de Deus, ela edifica, sim, a nossa fé, não sendo uma fé fingida,
mas sim sendo uma fé verdadeira acerca das suas práticas, né? A vida cotidiana com Deus, a vida, o Evangelho de Jesus Cristo, da pessoa de Deus através de Jesus Cristo, é algo que, na verdade, muitos talvez vão pregar até mesmo que é algo talvez antiquado, é algo retrógrado, mas não é. É a plena sinceridade e verdade de Deus para falar com que as pessoas devem fazer. O que é? Na verdade, algo muito simples, que é o arrependimento. Você sabe o que acontece? As pessoas, elas pecam, mas elas vão mudando de igreja. Elas vão de uma para outra. Só que, na verdade, elas não têm o que? O seu arrependimento dos seus pecados. Ela não muda de vida. Ela não gosta de, muitas vezes, receber a sua correção. Ela não quer, muitas vezes, se submeter às vontades da parte de Deus. E ela prefere, muitas vezes, deixar de ouvir aquilo que a palavra de Deus mesmo está falando. Não estamos falando aquilo que são coisas humanas. O homem tem seus erros, tem as suas falhas, nós sabemos disso. Inclusive, muitas lideranças, às vezes, falham. Nós sabemos que muitas lideranças já têm falhado, são falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Nós estamos falando, por exemplo, de prosperidade, né? Existencialismo, engajamento cultural. São coisas que vêm de homens, são criações humanas. Mas o ser humano, muitas vezes, também tem que tomar muito cuidado da tendência em não querer se arrepender dos seus pecados. É necessário haver um arrependimento. Né? Nós estamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, o versículo de número 19. É isso que eu vou. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém. Então, nós temos que nos arrepender e nos convertermos. Mesmo nós sendo crente cristão, quantas pessoas que muitas vezes não pecaram, mesmo depois da sua conversão. Se a gente fez aquilo que é errado, nós temos que retornar para Deus. Aí, muitas pessoas falam que o arrependimento é somente uma vez. Eu até entendo esse ponto de vista, que o arrependimento ele é apenas uma vez e depois, na verdade, é pedir perdão para não ser riscado o nome do livro da vida, ou não continuar na sua comunhão com Deus. Eu entendo. Mas o que é o arrependimento? O arrependimento é não querer praticar mais aquilo que estava praticando ou praticava. Né? Quando a pessoa que ela converte ao Senhor Jesus, ela não deseja mais cometer as práticas de pecado que anteriormente cometia. Pode ser que esses crentes cristãos venham a cometer um pecado? Sim, pode acontecer. Mas essa pessoa ela não tem prazer em cometer. Ela, na verdade, ela tem pesar. Ela tem na sua mente algo que ela não deveria ter feito isso. Essa não deveria ter sido a atitude a ser tomada, amigo. E essa prática ela não pode ser constante. E o que muitas vezes o falso evangelho, ou essa questão de evangelho, essas falsidades, ultimamente, é que a pessoa simplesmente é um filho ou filha de Deus e você pode fazer aquilo que você quer. E não é isso que é o ensinamento verdadeiro. Nós temos que saber que nós pecamos, nós erramos, nós temos que nos humilharmos diante de Deus e não ficar arrogantes, prepotentes, soberbos, acreditando que nós estamos certos. Nós não estamos certos, muitas vezes estamos errados. Então, ao longo da história desse cristianismo, né, que nós falamos, existem muitos eventos teológicos que falam sobre, por exemplo, prosperidade. A prosperidade aqui, na verdade, está falando só de coisas financeiras, materiais. A prosperidade, na palavra de Deus, ela nunca especificou que é somente coisas materiais, irmãos. O fato da pessoa ter uma casa nova, um carro novo, ser rica, não quer dizer que ela tenha a presença de Deus na sua vida. Muitas vezes essa pessoa ela está faltando muito mais ainda a presença de Deus na sua vida. Não é o dinheiro que vai levar essa pessoa para o céu.
Lembra que Jesus falou que o rico é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, e as pessoas têm pregado sobre o dinheiro. Só que o dinheiro também não é só o dinheiro que é a corrupção, é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Isso nos informa a palavra de Deus. O amor, onde a pessoa apega o seu coração, a sua alma, as suas vontades, aquilo que é o dinheiro, aquilo que é material. E essa teologia da prosperidade, ela, na verdade, a própria Bíblia fala prosperidade, ou seja, não prospera. Não vai prosperar diante de Deus. Por quê? Porque é algo de engano, de engano, algo que vai tirar a pessoa da presença de Deus, porque vai pensar nas coisas que são materiais, nas coisas terrenas. Reduzir a esperança cristã, conquistas terrenas, leva à frustração, conduz a uma visão existencial, né? E aí, o que Paulo fala? Se nós esperarmos as coisas somente desta vida, nós somos os mais miseráveis. Né? Então, quer dizer que a pessoa espera coisas na vida aqui, ela é miserável, porque ela não vai acreditar naquilo que vem depois dessa vida aqui. Tá? Então, o apóstolo não poupou chamando-os de bestas feras. 1 Coríntios 15, 32. São bestas feras. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. 1 Coríntios 15, 32. Acautelados também dessa visão cristã, cosmovisão, inspirada no quê? Na escatologia calvinista amilenista, ou seja, não precisa de arrependimento, né? Deus já está conosco. Né? Amilenista, o que é amilenista? Não tem milênio, não existe milênio. Né? Deus já está reinando em nossos corações. Muito cuidado. É a escatologia calvinista amilenista, que eles não acreditam no quê? No arrebatamento. Nós acreditamos no arrebatamento, irmãos. Se você não acredita, nós respeitamos o seu ponto de vista, mas nós acreditamos no arrebatamento. Acreditamos que a palavra de Deus, que como um abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados, os que estiverem vivos e os que morrerem também serão arrebatados. Diz que serão arrebatados primeiro os que estão mortos em Cristo. Serão arrebatados e encontrarão com Jesus nos ares. Tá? Talvez você tenha outra visão. Às vezes você acredita que não acontecerá o arrebatamento ou vai ser de outra forma esse arrebatamento. Mas nós acreditamos que seremos arrebatados. Né? E a igreja de Jesus Cristo encontrará com Jesus nos ares. E haverá o período de tribulação. Mas nós não vamos entrar nessa parte para não aprofundarmos, porque é uma questão mais escatológica. Tá? Já é outro ensinamento bíblico. Aí, então, o que a gente vai falar aqui? Muitas pessoas, por causa desse milênio, aí, o amilenismo, né, a falta desse milênio, colocam um engajamento político-cultural para uma redenção dos sistemas humanos. Eles acreditam que os sistemas humanos, os sistemas políticos, vão se converter, vai tudo ficar bom, tudo lindo, maravilhoso. Os presidentes vão ser bonzinhos, os monarcas vão ser bonzinhos, né, vão ser bons governantes. Essa teologia, ela não vai prosperar, porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. Você não vê nenhuma forma de governo e nenhum sistema de governo perfeito. Você já viu uma forma de governo, um sistema de governo perfeito? Governada pelo homem? Não existe, não existirá. Por quê? Porque o governo, a forma, o sistema de governo perfeito é o que vem de Deus, o único e perfeito. Por isso que um dia haverá um momento que Deus, a pessoa de Jesus Cristo, governará sobre todos nós, que somos quem? Os santos de Deus. Porque aquele que não quer pacto com Deus, infelizmente, nem estará com Deus nesse momento deste governo. Somente aqueles que quiserem realmente se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, viver uma vida em santificação na poderosa palavra de Deus. Então, vamos lá. O tópico 3, nós estamos quase encerrando, vou pedir para você continuar a leitura. Conservando o espírito, a alma e o corpo, prontos para o retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade, em uma epístola que eminentemente trata da volta de Jesus. O apóstolo dedica o último capítulo para abordar exatamente
a obra da santificação e aos deveres do cristão em sua vida pessoal e comunitária, concluindo com uma enfática advertência, abstendo-se de toda aparência do mal. Na sequência, aborda a obra divina no processo de santificação, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo do apóstolo era que, uma vez santificado, os tessalonicenses permanecessem conservados em santificação, prontos para o retorno de Cristo. Amém, verdade. Nós também citamos, né, a respeito desse assunto aqui, que está se tratando de conservando o espírito, a alma e o corpo, né? Não somente o espírito, a alma e o corpo também. Nós detalhamos mais aqui o espírito e a alma, mas também nós temos que edificar, porque o nosso corpo, irmãos, ele é feito pelo Espírito Santo. Aquilo que nós temos que saber nos vestirmos também é importante. Existe uma vestimenta específica? Não. Muitas vezes você vai ter que conversar com Deus, e o Espírito Santo vai falar para você a forma que você tem que se vestir. O que nós entendemos? Nós não podemos mostrar o nosso corpo, principalmente as partes íntimas, as partes do nosso corpo, para as pessoas. Nós não podemos. Muitas pessoas fazem vídeos, fazem fotos nas redes sociais, mostrando o seu corpo, né? A fim de conseguir elogios, né? Hoje chama like, muitas vezes é o chamado like, né? Para curtir a imagem, a figura, mas essa pessoa que está expondo o seu corpo, ela não está edificando o seu espírito, a sua alma. Infelizmente, ela está perdendo a edificação espiritual da sua vida. Então, muito cuidado, você que expõe o seu corpo fisicamente. Então, Deus também ele quer cuidar do nosso corpo, alma e espírito. Essa é uma completude de Deus. Ele não quer somente o corpo, não somente a alma, não somente. Ele quer completo, nós por completo. E é isso que está falando aqui. Pontos para o retorno de Cristo. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo, ele fala acerca dessa santificação que está ligado, que é um propósito eterno. A santificação, irmãos, ela não é temporária. E nós vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses 5:23. Não é momentâneo, assim como Jesus falou, o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui, não é terreno. Nós não temos coisas terrenas. Se, às vezes, o mundo que onde nós vivemos aqui, que na verdade o mundo também é um sistema de pecado que existe na face da terra, esse sistema pecaminoso, ele faz com que a gente se sente feliz, tem coisa errada conosco. Porque o mundo deve nos odiar, porque nós temos quem? O Espírito Santo de Deus na nossa vida. E o mundo tem que nos odiar mesmo. Essa é a verdade. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 23, diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, irmãos, tá? Em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Sem correção, não precisa de corrigir, porque realmente está buscando a vontade. Irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que permanecer como a palavra de Deus está falando, irrepreensíveis. O que as pessoas estão falando de nós? Muitas vezes as pessoas falam de nós uma coisa quando está na nossa frente. Mas e pelas nossas costas? O que elas estão falando de nós? Será que nós somos cristãos verdadeiros ou não somos cristãos verdadeiros? Porque tem pessoas que às vezes querem fazer uma média conosco falando que nós somos bonzinhos, que nós somos crentes, nós somos cristãos, mas no fundo às vezes falam algumas coisas contra nós. Pode ser que muitas dessas coisas que essas pessoas estão falando podem ser verdade. E aí nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes diante das pessoas. Porque nós não temos somente, irmãos, um relacionamento com Deus.
Nós temos um relacionamento com Deus, sim, é importante, mas também nós temos um relacionamento com os homens. Como tem sido nosso relacionamento com os homens? Será que as pessoas têm inspirado em nós algo da parte de Deus? Uma pessoa que verdadeiramente tem edificado na fé, na pessoa de Jesus Cristo? Temos vivido verdadeiramente esse evangelho na nossa vida? Ou simplesmente eu sou um crente, só tem a capa, como muitos dizem, e às vezes por dentro eu estou contaminado pelas coisas pecaminosas? É uma reflexão que nós devemos fazer, tá? Então, uma epístola eminente trata da volta de Jesus. O apóstolo dedica o capítulo para abordar a obra da santificação, que é o dever do cristão na sua vida pessoal e comunitária. Você tem que conviver com as pessoas. Você não pode ser uma ilha isolada. Você tem que ter diálogo com as pessoas. É uma vida comunitária, concluindo que é uma advertência, abstendo-se de toda aparência do mal. Que aparência que nós estamos transpassando para as pessoas? Uma aparência de bem ou uma aparência de mal? Nós temos que tomar muito cuidado, nós que somos cristãos, a forma que a gente vem aparecer diante dos homens, irmãos. Porque nós temos que ser luz e não trevas. Nós temos que desejar que as pessoas elas se arrependam, que elas cheguem até Jesus Cristo, tá? Mas que essas pessoas também, a gente tem que ficar com um falso evangelho para cima delas, não. Ah, pode vir de qualquer jeito e fica de qualquer jeito. Não, você precisa de uma transformação na sua vida, sim. Nós precisamos de uma transformação, uma mudança na nossa vida. Nós temos que deixar as práticas pecaminosas de lado e verdadeiramente nos converter à pessoa de Jesus Cristo. Tem que ser real, isso tem que acontecer verdadeiramente nas nossas vidas. Não é só uma coisa da boca para fora. É algo que tem que começar lá de dentro da nossa vida, do nosso ser. Tá? E o mesmo Deus de paz nos santifica. Tá? O desejo do apóstolo é, uma vez santificados, permanecessem conservados em santificação, prontos para o retorno de Cristo. Último tópico, subtópico 2. Pode ler, minha esposa, por favor, para nós concluirmos a lição. Uma santificação completa. Conscientes de nossa imperfeição e de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar e buscar constantemente nos aperfeiçoar em santificação, uma santificação completa, na qual parte alguma de nosso ser fique de fora, nem mesmo nossos afetos, pensamentos e intenções. Tudo em nós deve ser santificado, no espírito, na alma e no corpo, por nossa própria força. Isso é impossível, mas pelos meios da graça divina, isso é plenamente possível. Que vivamos desfrutando de uma profunda convicção de nossa salvação, anelando pela vinda de Cristo. Se algo faltar, não nos esquecemos. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém. Irmãos, então nós temos que entender todas as formas que o inimigo, Satanás e os demônios têm tentado contra as nossas vidas, para que nós venhamos perder a nossa comunhão com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Nessa lição, que já está sendo encerrada, nessa revista que está encerrando, nós temos que cuidar do nosso corpo. Agora, mais atenção ainda é a alma e o espírito. Temos que cuidar do corpo, porque as três coisas fazem parte da edificação. O nosso corpo não pode ser visto de qualquer forma, de qualquer maneira, diante de Deus, não também diante dos homens, porque o nosso corpo também, ele é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós. Se eu estiver fazendo qualquer coisa com o meu corpo de desagrado, por exemplo, existem muitos pecados contra o corpo, por exemplo, a prostituição é um pecado contra o corpo, alma e o corpo, e pessoas pegam seus corpos, colocam esforços. Quantas pessoas colocam esforços? Eles colocam uma pessoa que tem uma bela fisionomia para poder ganhar pessoas nas redes sociais. Será que essa pessoa, ela verdadeiramente ela tem a intenção de edificar alguém na palavra de Deus? Ou ela simplesmente quer ganhar a atenção para ela mesma? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. A rede social está cheia disso, irmão. Nós temos essas tecnologias hoje que, infelizmente, muitos utilizam esse tipo de artimanha
para ganhar o quê? Para ganhar like, para ganhar reconhecimento, para ganhar até dinheiro, muitas vezes, vantagem financeira. Não é a nossa intenção ganhar vantagem financeira material nenhuma, porque o nosso reino, como Jesus falou, não é aqui. Importante, porque mais do que os bens materiais dessa vida, sabe o que mais vale? É o que vale a sua alma. Minha e a sua alma é o que vale mais de qualquer bem material. Por isso, não deixa ser persuadido pelas palavras do diabo. O diabo quer que a pessoa fique centrada nas coisas terrenas, materiais. Não faça isso, meu irmão, minha irmã. Não deixe que ninguém que você conheça faça isso também. Sempre nas coisas de Deus. Não busque as coisas de Deus por interesse próprio, porque você tem uma bela voz, porque você tem uma bela eloquência e pregação. Não, não faça isso. Não deixe que os elogios que muitas pessoas fazem sobre a sua pessoa também venham roubar a glória de Deus, que tem que ser manifesta na sua vida, é a glória de Deus. A glória de Deus que tem que ser manifesta. Não é a minha, não é a sua glória. Não é o nosso poder que é manifesto. É o poder dos altos céus sobre as nossas vidas. As pessoas são edificadas não é pela minha palavra, pela sua palavra, pelo meu cântico, o seu cântico. Não, as pessoas são edificadas pelo poder da palavra do nosso Deus. Elas sim são edificadas pelo poder da palavra do nosso Deus. Então, é uma santificação completa. Então, consciente de que, às vezes, a gente pode ter imperfeições, mas quando o Espírito Santo habita em nós, a nossa natureza, ela vai sendo trabalhada, vai sendo aperfeiçoada, de uma forma que a gente vê verdadeiramente santificarmos diante de Deus. Aprendendo dia a dia para com o nosso Deus, aquilo que deve ser feito com um verdadeiro comportamento cristão, né? Uma santificação completa que na qual algum de nosso ser fique de fora, nada fica de fora, né? Mesmo nossos afetos, pensamentos e intenções. Pode ver para o nosso favor, minha esposa, Mateus 5:8. Então, por completo, Deus ele vai tomar conta do seu corpo, a alma, que é a sua mente, como muitos falam é a mente, e o espírito humano edificado. Você sabia que você pode orar em línguas? Se você orar em línguas, você edifica o teu espírito. Você não sabe, mas muitas vezes essa edificação espiritual vale muito para você ter um melhor diálogo com Deus e Deus te capacitar coisas que você não sabe que está sendo capacitado. Mateus capítulo de número 5, né? Versículo de número 8 diz assim, ó: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Purifique o seu coração como? Na pessoa de Jesus Cristo, na palavra de Deus. Se prenda a conteúdos que edificam. Não veja conteúdos que venham a distorcer a palavra de Deus ou conteúdos que vai corromper a sua mente. Pode ser visual, pode ser mídia, pode ser vídeo, pode ser leituras. Evita, na verdade, ou nem pratica, melhor dizendo, essas coisas que vão deturpar a sua mente, tirar você da presença de Deus. Tá? Pessoas que veem horóscopo, veem sua sorte. A nossa sorte, a palavra de Deus fala que é Cristo. Nós não temos sorte a não ser a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa sorte, a palavra de Deus. Eu não tenho que ficar apostando sorte em nada. Eu não tenho que gastar o meu dinheiro para aquilo que não é pão. Isaías fala, não gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão. A palavra de Deus fala, vinde você comprar e comer sem dinheiro. Vinho e leite. Vinho representa alegria, leite representa alimento espiritual. Busque a presença de Deus. Você precisa trabalhar, expor o seu rosto, ganhar o seu pão de cada dia, mas é necessário que você edifique a sua fé, a pessoa de Deus através de Jesus Cristo, irmãos. Então, por nossa própria força isso é impossível, mas pelos meios da graça de Deus, isso sim é possível. Que a gente venha desfrutar de uma profunda convicção da nossa salvação, que a gente venha anelar a nossa vida com Jesus Cristo, né? E se faltar alguma coisa, que a gente não venha esquecer que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu pequei, você pecou. O que vai acontecer? Quem que vai curar a nossa alma? Porque a alma peca. A alma peca primeiro e, consequentemente, talvez, às vezes até vai para o corpo. Quem pecou? A alma.
E quem que cura a alma? Há um médico que cura a alma. Jesus Cristo. E como que ele cura? Com o seu sangue. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E ele purifica nos. Nós nunca estaremos de maneira nenhuma justificados diante de Deus se não for pelo sangue e pela pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, então que Deus possa abençoar a sua vida, fique edificado na fé, veja se você puder, claro, as demais lições que nós escolhemos. Agora nós vamos dar início na próxima aula, uma nova lição, uma nova revista, que é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Essa vai ser a próxima lição, tá? Se você quiser nos acompanhar no próximo ensino bíblico, tá? Sejam todos vocês bem-vindos novamente, se vocês quiserem, no domingo que vem. Deus possa abençoar. Quero me despedir aqui, quero pedir para minha esposa fazer as considerações, aquilo que foi falado da lição, quiser falar mais alguma coisa. Agradecemos uma vez, né? Porque é ele que nos dá a força, né? Para falar do seu nome, né? E que tudo venha a ser para nossa honra, não. Para nossa glória, também não. Glórias humanas, né? Mas que venha a ser tudo para a glória de Deus, né? E que cada um de nós viemos nos aproximar de Deus. Não por aquilo que Ele pode nos dar ou fazer nas nossas vidas, materialmente, mas por aquilo que Ele já fez, né? Dando o seu Filho, o único Filho, para morrer em nosso lugar, né? E nos salvar e nos tirar um dia deste mundo, né, irmão? De treva, de sofrimento. Não é fácil viver neste mundo, né? Não é fácil. Temos tantos embates, dificuldades, mas aquele que se apega em Jesus Cristo, a rocha, né? Aquele que coloca a sua vida na rocha, ele sabe que tem problemas, dificuldades, mas ele sabe que diante dos problemas, da dificuldade, ele tem uma rocha, que é Jesus Cristo. Né? Enquanto muitos recorrem a homens, recorrem a forças, a tantas outras coisas, né? Aquele que quer vencer as dificuldades recorre a Cristo e vencerá. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar então a vida de cada um de vocês. Então, nós vamos encerrar esta live, este ensinamento bíblico, que posteriormente esse mesmo ensinamento bíblico nós vamos republicá-lo no canal Entendimento da Bíblia, que é o canal do YouTube. Se você quiser nos seguir lá, fique à vontade também. Vai ter as outras lições de escola bíblica lá, e depois no próximo domingo nós teremos a nova lição de escola bíblica, que é acerca da Trindade. Tá bom? Nós vamos orar e agradecer a Deus pela presença de todos vocês que já estão assistindo nesse momento a live e que depois vão assistir também. Deus possa abençoar e edificar a vida de vocês na palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Tá bom? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos, te bendizemos na manhã deste dia, neste dia, e no momento que cada um estará vendo este vídeo, Pai, que o Senhor possa edificar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, que o Senhor edifique, meu Deus, o nosso corpo, alma e espírito, para que venhamos estar próximos do Senhor, ligados do Senhor, através do teu poderoso Espírito Santo. Não venhamos deixar, meu Deus Todo-Poderoso, sermos enganados pelos ensinamentos falsos. Como Paulo fala, as vãs filosofias, coisas que corrompem o coração humano, que venhamos edificar na verdadeira palavra do nosso Deus, sabermos que devemos recorrer à pessoa de Jesus Cristo, que foi o sangue de Jesus Cristo. Esse sim tem nos purificado de todos os nossos pecados. E venhamos chegar, meu Deus Todo-Poderoso, cada vez mais na presença do Senhor e o teu Espírito Santo habite em nós, fazendo morada, distribuindo também os dons espirituais a cada um para ser usado para a edificação da Igreja de Cristo Jesus. Nesta última hora, muito obrigado. Tudo venha ser para louvor, para a honra e para a glória do teu nome santo, é o que pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós vamos encerrar. Fiquem na paz do Senhor Jesus.